foi realmente uma surpresa para nós. A gente chegava a produzir na época mais de 60 mil por dia. Por dia? Nós tínhamos Meu Deus. meia dúzia de empresas de fornecedoras de cabos. Para você ter uma ideia, esse joystick chegou a vender algo como 3 milhões de peças ao longo da vida dele. Ah, 3 milhões é muita coisa. 60 mil por dia? Isso era Extremamente. incrível. Totalmente acima do que vocês planejavam. Não, Não, vocês ninguém não estimaram imaginava isso. isso. Ninguém O imaginava. mercado estava fervendo, mas nem tanto, né? Ninguém imaginava. Que loucura. Olá, seja muito bem-vindo. Você está de volta no Warp Zone Para, aquele programa que a gente traz quem fez a história para contar a história. Dessa vez, estamos trazendo uma pessoa muito importante para o mercado de videogame no Brasil. Desde os anos 80, eu tô falando. Importante mesmo. É simplesmente o criador de uma das maiores empresas que fabricaram videogame no Brasil. E claro, um dos consoles que estão aqui no meu coração. A gente está falando da Dynacon. E eu trago hoje para conversar com a gente Gabriel Almog, só o criador da Dynacon. Gabriel, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Boa tarde, é uma grande honra. Seguir, inclusive, as nossas conversas anteriores, que acabaram gerar esse livro maravilhoso, que vocês fizeram um trabalho fantástico de reunir tantos produtos, tantas histórias, num acabamento impecável, que qualquer pessoa que viu esse livro elogiou de uma forma e ficou realmente apaixonado pelo trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu lembro que quando a gente, acho que no ano passado, né, a Foi. gente se conheceu pessoalmente, porque a gente já tinha feito uma entrevista por vídeo, pro livro na época. Eu tive a sorte de te encontrar pessoalmente no ano passado. Acho que eu te chamei, falei, você falou, eu tô no Brasil, e por acaso a gente estava próximo. E aí eu fui Verdade. contigo até a sua casa aqui no Brasil, porque você não mora no Brasil hoje. E aí eu Tá. levei o livro lá, tietei você, porque você autografou um monte de coisa na ocasião lá. Foi. Legal, fico feliz que você tenha gostado e que a gente tenha essa oportunidade agora, Gabriel, porque eu tava conversando contigo que assim, a gente já conversou bastante sobre Dynacon, eu e você, pro livro, fora do livro, aquele small talk, né? A gente conversou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas hoje a gente tá oficializando esse papo. Porque esse aqui vai ter 1 hora de vídeo, uma qualidade excelente pra gente falar de Dynacon. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Um vídeo desse jeito, desse porte, pra falar de Dynacon, né? Então, fala pra gente, Gabriel, todo mundo tá querendo saber como que surgiu a Dynacon na sua vida. Você já certamente trabalhava com alguma outra coisa, mas acendeu uma luzinha ali pra você criar a Dynacon. Como foi e quando que foi? Bom, na verdade, nós estamos falando de mais de 40 anos atrás. E a história verdadeira do começo se iniciou quando eu trabalhava como gerente de desenvolvimento da CCE. Eu tinha saído de uma empresa de engenharia que chamava Hidroservice, que pertencia ao Henri Maxud, que era o dono do Hotel Maxud, o famoso, e saí ao convite do Isaac Werner, que era o dono da CCE, para integrar a equipe dos funcionários da CCE como gerente de desenvolvimento e lançar produtos novos, porque a CCE, na época, estava mais concentrada em produtos de rádio toca-fita e radinho 3 faixas e outras, e o Isaac queria realmente partir para produtos mais sofisticados.
E acabamos lançando realmente uma linha que chamava Studio 6060 na época, a composta de amplificador, equalizador, tuner. E quando saí da Hidroservice, o Maxud Plaza estava sendo terminado. E o Henri Maxud queria, para os quartos do hotel, um painel de controle que controlasse o ar-condicionado, as luzes, rádio e a televisão, mas que não tenha botões que ninguém possa quebrar ou roubar. E eu tinha isso na minha mente. E eu falei para o Isaac, vamos oferecer para ele um produto. E, obviamente, o Isaac falou, olha, meu negócio é varejo, não interessa. E aí eu saí da CCE e eu montei a Dynacon. Isso foi em 79, mas ainda como empresa de projetos. E aí o primeiro projeto foi esse painel, montei um protótipo, levei lá para a Hidroservice e foi a primeira nota fiscal da empresa. Pagaram uma nota violenta porque tinha um produto pronto. E aí eu vendi o protótipo junto com todos os esquemas e instruções de montagem. Depois eles fizeram concorrência e uma empresa ganhou e eles descontaram do valor da concorrência o que eles me pagaram pelo projeto porque eles entregaram o projeto pronto. Isso foi o início da Dynacon. Em paralelo, eu fazia outras coisas. Eu colaborava com uma revista que chamava Som 3. Eu tinha 3 colunas mensais. O editor da revista era o Maurício Kubrusli. E também desenvolvia projetos para várias empresas. Uma delas era a Cygnus fabricantes de equipamentos de som. Fizemos uma linha extensa também de equipamentos que eu desenvolvi. E também desenvolvia produtos para a Telesp, através de uma empresa que chamava Telerede. E também através de uma empresa que pertencia à Fotótica. Na época, a Fotótica tinha uma empresa que produzia produtos eletrônicos, chamava Alpha System. A gente entrou numa concorrência da linha leste-oeste do metrô e cheguei a desenvolver, junto com eles, todo o sistema de supervisão das plataformas, câmeras, monitores, painéis de controle, inclusive equipamentos do centro de controle operacional que ficava lá no Paraíso. Então, foi uma empresa de projeto. Isso durou uns 2 ou 3 anos, e a partir daí o governo começou a apertar a nível de projeto, e eu resolvi que eu tinha que partir para alguma produção própria. E o primeiro produto que foi lançado pela empresa era um bloqueador de chamadas interurbanas. Porque na época as ligações interurbanas, que precisava da discagem do zero, né, nos aparelhos que tinham disco rotativo, o pessoal colocava um cadeado no disco para evitar que alguém usasse o telefone numa ligação interurbana ou internacional. Mas aí o pessoal usava o próprio gancho para fazer a discagem e bypassava praticamente o bloqueio do cadeado. E aí eu desenvolvi um produto que era ligado entre a linha telefônica e o aparelho, e que tinha também uma fechadura. E quando era bloqueado, não adiantava usar. Tal. E a gente vendia esse produto e instalava. Mas numa empresa pequena, éramos eu, um técnico, uma secretária e mais um sócio que se integrou na época. E depois o segundo produto chamava retenção. Como as pequenas empresas não tinham condições de comprar PABX, então eles instalavam numa única linha telefônica vários ramais. E normalmente a secretária atendia o telefone quando tocava
e quando era para passar para alguém, ela tampava o bocal, chamava a pessoa atendia e ela desligava. E esse produto permitia que ela simplesmente apertasse o botão, ele retinha a linha e colocava a música na linha, e quando a pessoa atendia, ele desarmava automaticamente. Esse era o segundo produto. Em seguida, a história do videogame surgiu de uma forma um pouquinho inesperada, eu diria. Na época eu já tinha um Atari em casa e jogavam com os amigos, mas sem muito entusiasmo ou ligação com o jogo. E eu tinha um amigo na Fotótica, que era o diretor comercial, que chamava William, e ele me procurou e falou: Gabriel, estão entrando gente aí procurando cartuchos de Atari, porque muita gente estava trazendo de fora o console, seja do Paraguai, seja do Miami, mas cartuchos eles não querem arriscar, porque o cartucho custa 50, 60 dólares e o cara tem medo de encalhar com jogos que não vendia. Você não poderia produzir esse cartucho para vender aí para o pessoal? E aí eu falei, deixa verificar, né? Eu voltei para casa, peguei um dos cartuchos, abri e fiz uma engenharia reversa, gravei o jogo e voltei lá, falei, podemos produzir. Dá para fazer. Dá. E assim começou a história, na verdade, dos videogames. Cara, é fantástico, porque então, assim, quer dizer que a Dynacon nasceu dentro da CCE, porque você tava na CCE ali. Aí você saiu e criou a Dynacon, vai. Foi assim. Foi. E aí, a Dynacon no videogame nasceu de uma demanda da Fotótica. Foi. Incrível. Inclusive, nós tínhamos grandes dificuldades porque eles queriam produto para o Dia das Crianças de fim do ano e era agosto, quer dizer, a gente tinha um espaço de tempo de 2 meses. Em 2 meses, fazer molde do cartucho, a placa, arrumar a memória, gravar essas memórias, era uma tarefa praticamente impossível. Ele queria 2.000 peças. Enfim, a gente encomendou 5.000 memórias, que um amigo que trabalhava na ITT trouxe da Alemanha, voltou, uma memória da Texas Instruments, e eu fui procurar meu sogro, que tinha uma fábrica de injeção de plástico, para fazer o molde. E eu falei para ele que eu precisava do molde mais ou menos em 2 semanas. Ele olhou para mim que nem um louco e falou, só para encomendar um porta-molde leva 45 dias da Usimolde. Falei, mas quem fala em encomendar, vou procurar um molde aí velho e adaptar. Em 3 semanas ele conseguiu fazer o molde do cartucho. E aí a gente encontrou o maior problema, que era a gravação da memória. Não havia gravadores de memória, a gente encontrou um microcomputador pequeno que chamava Fast, que tinha um soquete para poder gravar a memória. E era extremamente lento. Levava 4 minutos para gravar uma memória de 2K bit. Então, o técnico trabalhava o dia inteiro gravando memória, e eu e meu sócio, a gente se revezava de noite. Eu trabalhava até às 2, continuando gravando, meu sócio vinha às 2 da manhã, trazendo uma pizza porque eu não jantava, e continuava trabalhando até de manhã e seguindo o dia, gravando memórias. E a gente conseguiu, enfim, entregar para a Fotótica. E, em paralelo, como eu era colaborador da revista Som 3, eu cheguei para o Maurício Kubrusli, na época, eu falei que o Maurício queria fazer um anúncio, que eu vou lançar uns jogos de videogame. Ele falou, vai lá falar com o pessoal da criação e tal. Aí eu falei com o pessoal de criação, eles fizeram um belíssimo anúncio, videogame, Atari, Made in Brasil, com todos a imagem dos jogos. E eu falei para ele, mas eu quero colocar na 4ª capa. Ele falou, mas é caro.
Falei, tudo bem, só que me dá o tempo para eu começar a vender os cartuchos para eu poder pagar. Ele falou, não, tudo bem, você é de casa, tal. E aí saiu um anúncio, próximo Dia das Crianças. Me ligaram do supermercado Eldorado, que era na época na Pamplona, o sobrinho do dono, tal de Antônio, dando uma bronca. Oh, vocês são da Dyna, como vocês colocam um anúncio, videogame, nenhum vendedor de vocês nos visitou até hoje. E eu falei, desculpe e tal, nós vamos mandar um vendedor já. Aí fui eu. A gente tinha uns 20 títulos na época. Fui eu lá atender. Então, eu cheguei lá, ele queria colocar um pedido de 3.000 jogos. Eu falei, só temos condições de entregar 1.000. Como 1.000 não dá para nada, tal. Enfim, era uma briga. Pra você ter uma ideia, vinha gente de várias cidades do Brasil com cheque administrativo para garantir a compra dos cartuchos para o Dia das Crianças e tal. A gente nem imaginava essa loucura, essa procura. Para você ter uma ideia, naquele ano passamos de 4 funcionários para 80. Em um ano. Tivemos que mudar de local. Que incrível. Porque já não dava. Bom, como o mercado parecia tão promissor, aí falei, bom, vamos continuar achando outro produto. E a primeira coisa que me surgiu era um joystick, porque o joystick original da Atari era um desastre. E tinha um botão embaixo que usava uma calota de aço inox, e o pessoal, no entusiasmo, colocava tanto força no botão de tiro que achatava essa calota. E o próprio eixo, que era um eixo fino, quebrava. Aí eu resolvi fazer um joystick decente, que chamava Dynastick, que era uma empunhadeira com botão de tiro em cima, outro tipo de contato inquebrável, enfim. Esse joystick foi realmente uma surpresa para nós. A gente chegava a produzir na época mais de 60.000 por dia. Por dia? Nós tínhamos meia dúzia de empresas de fornecedoras de cabos. Pirelli, Induscabos e outras que fornecia just on time. Todo dia vinha um caminhão descarregando cabos, porque era uma produção muito, muito violenta, porque o cabo tinha um conector injetado no cabo com os pinos de contato. Então, era uma produção especializada. E o molde também não dava conta. O molde foi retificado inúmeras vezes. Para você ter uma ideia, esse joystick chegou a vender algo como 3 milhões de peças ao longo da vida dele. 3 milhões é muita coisa. 60 mil por dia? Extremamente. Isso era incrível. Totalmente acima do que vocês planejavam. Não, ninguém vocês não estimaram isso. Ninguém imaginava. O mercado estava fervendo, mas nem tanto, né? Ninguém imaginava. Que loucura. E vinha nos procurar gente, fabricante, que tinha fábrica de plástico querendo nos fornecer e tudo mais. Era um mercado em expansão. E aí também falaram, bom, já que a coisa é assim, vamos lançar também o console, né? E aí a gente participava em várias feiras da UD, né? A primeira grande feira que fizemos foi a UD no Rio. E lá no stand a gente construiu uma espécie de uma nave espacial, onde todo em volta eram televisores, como se fossem janelas, e da nave saía o cabo do controle do joystick, e tinham jogos lá, e o escritório de venda era o centro da nave, né? E a gente contratou umas 10 demonstradoras, todas vestidas de roupas especiais, prateadas. Não, foi um evento marcante, né? Esse foi o começo. E aí lançamos o console também. O console ele veio então depois que vocês criaram
os jogos, os cartuchos, O cartucho foi primeiro, depois depois o o joystick, controle. depois o console. Ah, que legal. Então, assim, uma coisa que eu não sabia. É, No cartucho ali, então quer dizer que assim, quem comprou o cartucho da Fotótica naquela época lá, certamente tem um que foi montado por você. Porque você gravou as EPROMs lá, você e seu sócio. Então sim. tem mão sua lá na manufatura lá, tem você. E depois, dos controles, boa parte, pelo menos, tem cabo feito pela Pirelli, dos Sim, pneus. Pirelli, de os Incrível cabos. isso, né? É. Eu jamais ia imaginar um negócio desse. E aí veio o console. Como que foi a história do console? Surgiu, deu certo, lançou? Como que foi? Então, a gente ainda não tinha dinheiro para investir em moldes. Moldes era uma coisa extremamente cara. É, e, inclusive, levava bastante tempo para ser produzido. E a gente queria a coisa rápida. Aí voltei para falar com meu sogro, na época, e fui procurar um porta-molde e encontramos um porta-molde de uma antiga vitrola. E olhei, e o tamanho era mais ou menos similar ao que eu imaginava como console. Em cima dessa vitrola, a gente modificou as cavidades para fazer o desenho do Dynavision. Foi assim que a gente fez. Só que a gente queria lançar o console com certas melhorias em relação ao Atari original. O Atari original ele tinha os cabos saindo de trás. Uhum. Isso criava dois problemas. Primeiro, encurtava o cabo em 30 centímetros, porque você jogava de frente. E também forçava o dobramento do cabo junto ao conector, que acabava quebrando o cabo. Então, a primeira coisa que a gente fez é colocar os conectores na frente. Aí o cabo já era encaixado de frente, ficava reto, sem dobra, e você jogava. A segunda coisa que introduzimos também era o silenciamento na troca do cartucho. O Atari original, quando você tirava o cartucho, entrava aquele chiado de TV sem estação, né? E a gente criou um sistema que, quando você tirava, ele simplesmente silenciava a tela. Então Pra quem ficava. jogava de madrugada escondido dos pais, isso era uma Sim, baita de uma solução. exatamente. Então, obviamente lançamos o console junto com o Dynasty, que já era conhecida, então foi uma vantagem comercial extremamente boa. Mas enfim, o Atari durou algum tempo, as vendas não foram tão boas quanto o Nintendinho. E enquanto isso, a gente já tinha entrado no mercado de computadores. A gente tinha lançado já o XT, o AT e o 386. Isso não estamos falando de 86 até 1990, mais ou menos, até o plano Collor. A gente tinha na época um acordo de transferência de tecnologia com uma empresa taiwanesa, que hoje todo mundo conhece em nome de Acer. Só que na época ela chamava Multitech, de Taiwan. E ela fornecia os kits para nós de montagem do XT. O AT a gente tinha um acordo de transferência de tecnologia com uma sul-coreana que chamava TriGem. E o 386 era também com a Multitech, né? E depois mudou o nome para esse. Enfim, isso foi até 1990. Quando entrou o plano Collor, mudaram muita coisa no Brasil. Primeira coisa, antes do plano Collor, a gente tinha vantagem pela lei de informática e pela SEI, que era a Secretaria Especial de Informática, de poder importar os componentes no preço do dólar oficial, que era extremamente mais barato do que o dólar paralelo. Não existia dólar comercial, existia só dólar oficial e o resto era paralelo. Então a gente tinha um certo bloqueio contra o contrabando de outros pelo preço. Quando entrou o Collor, praticamente nivelou o preço oficial com o paralelo.
E aí eu falei com o meu sócio, nesse momento, todos os grandes fabricantes de computadores vão decidir vir para o Brasil, porque nós, como fabricantes de computadores, nós e todos os demais, nós não vamos conseguir concorrer. E eles vão entrar com o mesmo preço. E, de fato, o que aconteceu? Todos os fabricantes, sem exceção de computadores, apareceram. Olha isso. Todos. E nós, antes de desaparecer, a gente buscou uma alternativa e aí surgiu a ideia do Nintendinho, que era o Dynavision 2. Ou seja, usamos praticamente o mesmo molde do Dynavision 1, só que o circuito interno era do Nintendo. E, obviamente, os cartuchos eram diferentes, que era outro molde. E aí a história foi se modificando. A gente criou tantos modelos e mudanças de estéticas no Dynavision, inclusive com modelos portáteis ou semi-portáteis, enfim. A história do Dynavision 2 eu acho muito legal, Gabriel, porque pelo que eu lembro das pesquisas, entrevistas pro nosso livro, o Dynavision 2 foi o primeiro clone de Nintendo a ser lançado no Brasil. Foi. E muitas pessoas hoje pensam que o primeiro foi o Phantom System, mas não é. Não. O Dynavision 2 foi apresentado por vocês em abril de 89 numa UD aqui em São Paulo, e meses depois, eu acho que 4, 5, 6 meses depois, que veio a Gradiente mostrar o Phantom System. Inclusive, o próprio Staub e o Arditi vieram nos visitar para fazer um acordo de produzir em conjunto o Nintendinho na época, antes deles lançarem o Phantom. Então vocês já tinham anunciado o Dynavision 2, a Gradiente sabia que ia ter um clone de Nintendinho da Dynacon, e aí eles apareceram lá no escritório de vocês propondo um acordo antes de lançar o Phantom System. Exatamente. Que loucura! Só que, obviamente, a gente ia saber que, do mesmo jeito que a Polivox foi engolida pela Gradiente, nós íamos ser engolidos pela Gradiente. E a gente, obviamente, preferiu seguir sozinho. Então, eles foram lá propor um acordo, assim, eles iriam querer lançar com vocês alguma coisa nova, ou eles iam querer participar do lançamento do Dynavision 2, talvez? Fazer alguma coisa em conjunto e, obviamente, pela rede de comercialização deles, que era enorme, a Gradiente já era super conhecida, equipamento de sons e tal, eles iam aproveitar essa rede como uma alavancagem de venda muito, muito grande. Mas a gente preferiu ficar no nosso cantinho e crescer no nosso compasso do que desaparecer e ficar engolidos. Eu acredito que eles iam certamente fazer como fez com a Polivox. Talvez a Dynacon continuasse ali em outras linhas, mas hoje a nossa história seria outra com relação à Famiclone, porque o Dynavision do 2 para frente não seria mais o que foi, né? Certamente com essa parceria. Então acho que a partir daí eles voltaram para casa chateados e colocaram em plano o Phantom System. Imagino que sim. Fantástico, que fantástico. E como que foi para vocês? Qual que foi a experiência, Gabriel? Que é assim, vamos lançar um clone de Nintendinho, legal. Mas onde que vocês buscaram os produtos, os componentes, a experiência para fazer esse clone? Porque com a Atari, você disse ali no início da história, teve muita coisa para isso acontecer. E no Nintendinho, de onde que veio a ideia? Não, eu já acompanhava as publicações na época estrangeiras de eletrônicos, e o Famicom, que era o Nintendinho japonês, estava um sucesso absurdo no Japão e em outros lugares. E já começaram a surgirem fabricantes de componentes similares. Na verdade, o Famicom usa até componentes padronizados. É uma variação do
do chip da Rockwell, que aliás que a própria Apple usava, que é o 6502, que é o 6507. E o outro controlador de vídeo era também praticamente de prateleira. Então, o primeiro produtos nossos eram com componentes discretos que a gente comprava no mercado normal. Muitos deles fabricavam em Taiwan. E com o tempo, esses chips a gente foi integrando num chip único, obviamente, para reduzir o custo e facilitar a produção. Mas acho que durante muito tempo, Taiwan foi o nosso maior mercado desculpe, de fornecimento de componentes, antes de passarem os próprios fabricantes de componentes a serem fabricados na China. E aí a gente passava a comprar na própria China. Mas foi uma história longa, né? O Dynavision foi um produto que nós tentamos retirar do mercado inúmeras vezes, porque, tipo, nenhum produto eletrônico dura tanto tempo no mercado. E o pessoal comercial se negava e insistia que existia ainda a demanda de pelo menos 15 mil consoles por ano ou mais, sei lá. Então, até o fim, a gente até mantinha um pouco. E depois a gente começou a partir para outros configurações, outros produtos, como o portátil Dingo, que também foi um acordo que a gente fez. E no fim, a gente lançou também um emulador, o CyberGame, que tinha quantidade absurda de plataformas que ele seguia. Isso foi quase no fim da fase do videogame que a gente atuou, né? Nos anos 2000, 2010. Mas é incrível, porque o Dynavision ele fez muito sucesso. Eu lembro, as revistas de videogame na época, elas traziam bastante propaganda. Ali na época do Dynavision 2, as propagandas elas eram até que discretas. Tava numa revista ou outra, na quarta capa de um gibi, na Som 3, como você falou. Mas na época do Dynavision 3, Gabriel, a Ação Games tinha um monte de propaganda, eu achava muito legal. Tinha uma propaganda que mostrava uma criançada vestida de forma meio radical, porque era Dynavision radical, né? E aí falava quantos pontos aquela criança tinha feito em tal jogo, e fez esses pontos porque jogou no Dynavision 3, tá? Nossa, vocês investiram em marketing nessa época. A gente fazia inclusive competições nos programas de TV e dava como prêmio o próprio produto, inclusive nos programas do Gugu e outros. E, enfim, Angélica, Gugu, todos os programas que eram para pessoal jovem, a gente fazia esse tipo de propaganda, mas era mais a nível de ações, né? Promocionais que davam certo. Mas foi uma época saudosa, eu devo confessar. Eu não tenho dúvida. Muito E desafio. você não é brasileiro, né, Gabriel? Não. Eu cheguei ao Brasil em 73 para trabalhar na Hidroservice. A Hidroservice, na época, desenvolvia o projeto do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, mas não tinha ainda know-how local. Então, eles buscavam gente de vários locais com experiência nessa área. E minha especialidade na época, na Força Aérea Israelense, era exatamente equipamentos e radioauxílios, desculpe, a navegação e a proteção ao voo, que incluía radares, enfim, outros equipamentos
que qualquer aeroporto necessita, inclusive equipamentos meteorológicos e tudo que envolve uma torre de controle, né? E essa foi a minha atuação na Hidroservice durante 5 anos. A gente fez o aeroporto internacional do Galeão, no Rio. Depois, em paralelo, a gente fez o Eduardo Gomes de Manaus. E outros projetos grandes, como o Hospital das Clínicas, a linha leste-oeste do metrô, que a Hidroservice tinha, e um projeto grande na Nigéria de telecomunicações, né? Isso foi antes, tudo feito antes de eu partir para CC. CC eu fiquei realmente pouco tempo, 9 meses apenas, né? Pô, fantástico. Onde que você nasceu mesmo? Qual país? Nasci na Alexandria, no Egito, Olha só, né? que legal. Mas Curioso esse ponto também. mas com 6 anos de idade nós tivemos que fugir e nos refugiar em campos de refugiados Olha. na França, em Marseille. E depois a gente conseguiu, através da agência judaica, emigrar para Israel. E aí passei a minha juventude e minha formação lá, E até vir aí, para o Brasil. aí veio Quer pro dizer, Brasil e mudou a nossa história com o videogame. fiquei no Brasil 42 anos. 40. Então você é mais brasileiro do que outra coisa. Com certeza, né? Com certeza. E você acha que assim, será que essa sua internacionalidade te ajudou nessas negociações com Taiwan, com a Multitech, a Acer da época, para trazer esses produtos? Será que ajudou? É possível. Inclusive, a minha chegada na Hidroservice, eu digo, infelizmente, pouco brasileiro se interessa por outros idiomas, inglês ou francês. E eu cheguei falando os 2 idiomas. Francês porque a gente falava em casa francês e inglês porque estudei e eu falava relativamente bem. E assim que eu cheguei lá, me incumbiam de viajar aos Estados Unidos para negociar e elaborar os anexos técnicos dos produtos, porque nos 2 aeroportos foram financiados esses equipamentos pelo Exim Bank americano, na condição que sejam comprados os equipamentos nos Estados Unidos. Então a gente tinha que negociar com os fabricantes de radares e outros equipamentos, telecomunicações, etc., caso a caso, e precisava alguém que elaborasse o contrato e o anexo técnico. E eu caí como uma luva para o pessoal, porque o pessoal não tinha muito conhecimento técnico ao mesmo tempo do idioma. Também a Hidroservice estava envolvido no Sindacta. Sindacta é um projeto de supervisão de radares que cobre o território nacional todo e que na época era um acordo com a Dassault francesa. A Dassault faz o Mirage, o avião Mirage, faz também radares e outras coisas. Então também o idioma francês ajudou aí para tal. Com essa experiência na Hidroservice, eu adquiri bastante especialização em negociação, Tá. né? Então, a minha, digamos, a facilidade que eu tinha já para negociar acordos, seja com acordos tecnológicos ou de fornecimento de peças, inclusive com certos créditos que a gente conseguia, né? Era importante para a empresa poder crescer e se sustentar. Pô, legal. A gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, né, a nossa gravação, e você me falava sobre o processo da Dynacon de trazer um jogo novo, que você trazia para testar, seu filho testava. Como que funcionava, ô Gabriel? É, Tenta relembrar com a gente dessa época. então, eu viajava numa média de 2 vezes por ano para as feiras. As feiras de eletrônica no Oriente tinha no Japão, tinha em Hong Kong, tinha em Taiwan e tinha começado em Cantão, na China.
Foi antes da abertura da China. E eu via os desenvolvimentos lá e trazia vários produtos que eu achava poderiam ser interessantes para o mercado. E, entre eles também era obviamente os games que eram lançados lá, né? E muitas vezes esses produtos eram rejeitados às vezes pelo pessoal comercial, às vezes pelo nossos lojistas, porque desconheciam. Eu trouxe, por exemplo, o MP3 para o mercado muito antes da Apple lançar o iPod, etc. Ninguém conhecia. E a gente chegou com um produto, inclusive pequeno, era um produto bem, um tamanho de um chaveiro, que na época o primeiro era 128 mega, e tinha um display que você podia colocar as músicas, tinha um fone de ouvido. E a gente chegou em lojas tipo Casa Bahia, e o comprador falava: esse produto não é para nós. E a gente acabou lançando. Chega o Dia das Crianças, fim do ano, o pessoal da Casa Bahia liga desesperado, querendo colocar um pedido de 5 mil, 10 mil, e a gente não tinha tudo isso previsto, né? E ficavam nessa briga. Eu me lembro bem, em 2005 estourou o mercado de MP3. Obviamente crescia a capacidade de armazenamento em 128 para 256, 512, 1 giga, era já você podia armazenar uma quantidade absurda de música. E aí, na sequência, eu trouxe o MP4, que aliás inventamos esse nome que não existe. MP4 era um MP3, mas com uma tela de vídeo que você podia armazenar também vídeo. E a reação do pessoal comercial quando eu trouxe, mas para que o pessoal vai colocar vídeo nesse produto? Porque ninguém imaginava, por exemplo, que hoje, com todo mundo com iPhone, né, a quantidade de vídeo e de imagem que você coloca é absurda. E foi a mesma coisa. Demorou o pessoal aceitar a ideia, e depois a coisa estourou. E aí vimos que a coisa é boa, lançamos o MP5, também uma invenção nossa, do nome. O MP5 era com uma câmera. Aí deu também certo. Aí lançamos o MP6, que era com jogos. E assim por diante. Então sempre a Dynacom buscava algumas coisas, novidades. Muitas vezes a gente quebrava a cara porque o mercado ainda não estava amadurecido para receber aquele produto. Dependendo do produto, ainda não era o momento. Lá fora era já aceito, mas aqui o pessoal ainda não. Como exemplo, nós lançamos o Soundbar, que era uma caixa acústica alongada que fica debaixo da TV, né, que hoje é comum com subwoofer, que na época ninguém queria. Lançamos um soundbar com vários modelos de projeto e tal, mas não foi aceito. Vingou. Não foi porque foi muito antes do conceito pegar, vingar. É incrível. Então, isso acontece. E quando a gente fala de cartucho de videogame ali, Sim. na época do Nintendinho, como que funcionava? Como que a Dynacon escolhia o que ia lançar? Como que lançava? Era... Eu acho que a gente fazia uma coisa inédita. Eu trazia uma infinidade de jogos, mas a gente não tinha como nós jogar e decidir qual lançar ou em qual investir. Então a gente distribuía para pessoal comercial nosso, que tinham filhos, inclusive o meu, e pedia opiniões quais jogos que eram mais populares ou que gostava. E, obviamente, meu filho adorava, o filho menor. Ele virou o rei da classe porque
vinha todos os amigos jogarem lá, os jogos inéditos que só ele tinha. E assim que a gente praticamente colhia informações de quais jogos seriam aceitos, mais populares. E, de fato, era a coisa certa. E é legal da Dynacon, eu acho bacana, o Gabriel, que a gente teve outras empresas no Brasil que traziam jogos de fora, de Nintendinho principalmente, e era praticamente trazer o jogo já naquela mesma carcaça que já vinha lá de fora, que era parecida com a do Famicom, e lançava. A Dynacon criou um molde, criou um modelo que você olhava de longe e falava, esse daqui é um cartucho Dynacon. Sim. Isso aí foi ideia de vocês, foi planejado e, assim, foi para ter mesmo uma identidade da Dynacon? Como que Com foi? certeza. A gente queria sair do, do modelo do Famicom, né? Que era um retângulo com 2 chanfros. Então a gente fez ele um pouquinho diferente, com uma aba maior em cima, e como se fosse para facilidade de extração do conector. É para diferenciar, com certeza. E marcou, como você falou, o pessoal olhava, já sabia que era da Dynacon esse jogo, né? Eu lembro de acessórios também, né? Você comentando o modelo único de cartucho, que era, você de longe via que era Dynacon. Tinha os controles, a gente teve uma infinidade, não Sim. só de Nintendinho, mas depois, agora mesmo a gente estava vendo o modelo do Sega Saturno, teve do PlayStation, Super Nintendo, Mega Drive. Entre os acessórios ali lançados para Nintendinho, teve a pistola e mais de um modelo, foi um sucesso, né? Infelizmente tinha poucos jogos. É. Tinha poucos jogos de pistola, mas o pessoal adorava realmente a pistola. E nós chegamos num tempo que a gente começou a achar que a gente não deveria promover a pistola como se fosse uma arma para criança. E aí surgia transformar a pistola com o mesmo efeito, mas com design de uma mira só. Para sair do conceito de arma, né? Porque achávamos que promover a arma junto às crianças, por mais que seja um brinquedo, não era muito legal. Então a gente chegou a mudar. De qualquer jeito, não era um acessório que influenciava muito, porque tinha muito pouco jogo. Infelizmente, poucos jogos surgiram para esse acessório, né? Uhum. E também falando de modelo, além do Dynavision 2, 3, depois teve o Dynavision 4, vocês apostaram também em modelos que o console se assemelhava ao computador. Teve o Magic Computer, um teclado de computador que já tinha o Nintendinho. Depois teve o PC Game, que era um formato Uma de torre. torrezinha. É. Como que foi isso? Não, ali na verdade houve um pouquinho um desvio, né? Meu sócio na época, ele achava que deveria dar uma conotação mais educativa, embora a gente tinha antes uma péssima experiência com um jogo educativo. A gente lançou o Mega Boy. Era um produto portátil com cartucho educativo que ensinava matemática, inglês e outras coisas. Ninguém, nenhuma criança queria jogar videogame, não queria usar cartucho para estudar. Mas enfim. Então a ideia dele era tentar dar uma conotação mais educativa para o videogame, criando esses acessórios como o teclado e dando a cara de um computador. Mas também não foi um sucesso de venda, não. O pessoal continuava no papai e mamãe, no básico, do videogame, enfim. É porque eu acredito que ali, a gente tá falando de 95, 96, foi uma época que
o computador começou a ficar bastante popular no Brasil. Então talvez fosse ali o momento para tentar abocanhar um pouquinho dessa fatia de É, mercado, né? Mas não mas não foi. foi. Não foi. Mas e além de Nintendinho, o Gabriel, a Dynacon chegou a fazer clone de outros consoles, além de Nintendinho e Atari. A gente teve o Megavision, por exemplo. O Megavision, na verdade, era um clone de dois sistemas juntos, do Master e do Mega Drive. E a gente lançou isso numa feira e, obviamente, a Tectoy é, moveu uma ação de busca e apreensão e tal, e logo em seguida resolvemos suspender toda a produção. Nós não queríamos briga com ninguém, além do mais, o nosso Dynavision estava vendendo e gerando um lucro bastante bom. Então a gente saiu daquilo. Tá. Esse foi o único outro. E teve uma. Eu lembro que quando a gente estava falando sobre a história, né, de outros clones para o livro, teve ali a intenção de lançar o Super Dynavision também. Que Foi. ia ser um clone de Super Nintendo na época. Você tem É, alguma coisa, lembra alguma coisa dessa época para comentar? pelos problemas de direitos autorais, como ele não usava mais componentes discretos e usava componentes proprietários protegidos por direitos autorais, então a gente acabou não lançando. Só ficou no projeto mesmo, chegaram até a fazer desenho. A gente colocou uma foto do protótipo Sim, no livro, né? mas não chegamos a produzir o molde nem nada, né? Olha Era só só. no papel mesmo. Quem sabe um dia surja um desse daí, hein, ó, Gabriel? Não sei, não sei. Não. Bom, já não é comigo. É. Aliás, a Dynacon, obviamente, tinha uma linha muito extensa de produtos além de videogame. A gente fabricava telefonia, telefone sem fio, telefone normal. Chegamos a fabricar celulares, na época, no acordo com a Hyundai. A Hyundai tinha uma empresa afiliada que fabricava celulares e a gente se associou com eles, acordo de transferência de tecnologia. A gente montou uma linha em Manaus e chegamos a fornecer na época, para a Telesp. Infelizmente, em curto espaço de tempo, a Hyundai, que se encontrava em dívidas muito grandes, quase 7 bilhões de dólares, começou a vender essas empresas afiliadas dela. E a pessoa que comprou essa empresa decidiu que ele não quer negócio com o Brasil, ele quer negócio com a China, que obviamente é um mercado Tá. muito mais promissor, e de fato simplesmente cancelou o contrato e ficamos com uma linha à toa. Aconteceu também com outros produtos. A gente tinha uma linha extensa de produtos da área elétrica. A Uhum. linha chamava Dynalux. A Dynalux fabricava iluminação de emergência, fabricava aquelas mini fluor, que são lâmpadas econômicas na época, antes do LED aparecer, né? Uhum. E a gente tinha um projeto aprovado já em Manaus e começamos a fabricar. Importávamos os componentes da China, a gente montava lá em Manaus. Só nós e a Philips tínhamos o projeto aprovado. Olha A isso. Philips trazia os componentes do México e nós da China. Aí houve um blackout geral no país. Logo em seguida, o governo eliminou o imposto de importação e o IPI sobre lâmpadas econômicas para liberar a importação. E aí, obviamente, ficamos com uma linha em Manaus sem vantagem nenhuma, com uma desvantagem ainda do frete e da distância, né? Aí paramos com essa produção e acabamos também, entramos na importação. Então, aconteceu várias coisas ao longo da vida da empresa. A gente também entrou numa linha de câmeras fotográficas, mas a concorrência foi muito difícil,
com a Samsung, LG. Eles tinham um esquema que a empresa mãe da Coreia comprava milhões no mesmo fornecedor de kits que a gente comprava. Só que a gente comprava 10 mil, eles compravam 1 milhão. Então, o nosso preço era totalmente incompatível com o deles. E é uma das razões que a gente, inclusive, acabou parando a produção depois. E eu lembro que entre todos esses produtos, vocês diversificaram bastante também em videogame, porque e ainda continuando com a marca Dynavision, porque ela foi uma marca bem forte, né, que ficou muito, assim, a cara da empresa. Teve o Dynavision, teve o Evolution, o eVision, que lembrava na época, lembrava até o pessoal fala, um roteador, né? Parecia um roteador de internet, o Ah, eVision. o Vision, sim. Entre outros produtos, né? É Foi um verdade. sucesso. Acho que assim, o produto videogame com a marca Dynavision seguiu vocês praticamente até o fim da empresa. É verdade. Ele durou, eu diria, tempo demais. Normalmente, no produtos eletrônicos, a cada 6 meses, você tem que lançar um produto novo, inclusive para tornar ele obsoleto antes que a concorrência o torne ele obsoleto. E no caso da Dynavision, todos os fabricantes que eram concorrentes na época, e tinha muitos de consoles, deixaram de produzir e nós continuamos. E o mercado ainda continuava pedindo. Era uma espécie de um videogame de criança, de marinheiro de primeira viagem, né? Sim. Era o primeiro videogame dele porque era econômico, barato. Muito mais barato do que um PlayStation ou outros. Então, e o mercado no Brasil, a gente sabe que existe uma camada populacional grande que não tem condições de comprar algo mais avançado e acaba comprando esse videogame. Então era um mercado dirigido a esse público, E sempre praticamente. acompanhava, né? Os consoles acompanhavam aqueles cartuchos com 64 jogos, 110 jogos, né? É, Assim, 104, esse tipo de coisa. E isso era atrativo, né? Porque a gente tava é, falando de você comprava Pra quem tava comprando com, sei lá, 100 jogos. Não importa se eles eram simples, era eram 100. econômico, claro. Era uma solução extremamente econômica. Eu comprava e já não precisava se preocupar em procurar cartucho na praça, E né? olha, esse console sobreviveu, hein? Porque, ó, você Sim. lançou ele na época do Atari. Ele tava lá na época do Nintendinho. Aí veio o PlayStation, ele tava lá. Veio o PlayStation 2, ele ainda tava lá. A gente tinha PlayStation 2 vendendo no Brasil, do lado de um Dynavision na Casas Bahia. Era Sim, incrível. sim, sim. Sim, durou muito além de qualquer outro produto que eu consigo lembrar. A Já Gradiente foi. ficou pra trás e ficou só no Phantom System. Falando de videogame, né? Sim, Gradiente ficou no Phantom System. A CCE apostou no Top Game, Turbo Game dela lá e ficou. A Milmar, que era muito bem intencionada, poxa, teve um mercado bem pequenininho. Teve o High Top Game, depois o Top System. A gente sim, teve algumas outras empresas que lançaram. Supercharger, Microgênios, teve o Genicom, outras empresas que fizeram esse tipo de trabalho aqui no Brasil também. foi. Mas a Dynacon foi incrível, cara. Que o trabalho que vocês fizeram parece uma coisa assim, ó. Você podia ter qualquer coisa onde você fosse numa loja de eletrônico. Tinha essa qualquer coisa e Dynavision, sempre. Isso era incrível. Pois é, pois é. Inclusive a empresa é conhecida mais pelo produto do que por ela mesma, né? É, embora tinha outros produtos, o videogame emplacou e ficou como a cara da empresa, né? É, cara da empresa. E pra gente concluir então, Gabriel, até quando foi a Dynacon e como terminou a Dynacon? Quais foram os últimos dias e como foi o encerramento? Que você tava lá. É, a Dynacon, numa certa altura, em torno de 2000, ela desmembrou as operações. Passamos a produção por uma outra empresa que chamava Cedel Eletrônica, de Manaus, e
E a Dynacon era, na verdade, só licenciadora da marca e desenvolvedora dos produtos. Em mais ou menos em 2010 ou em torno disso, eu não lembro, começamos a ter problemas sérios de qualidade. Qualidade na produção de câmeras fotográficas digitais, com a Cedar, e depois do próprio videogame, índice de reclamações absurdas. E houve um desentendimento e a gente chegou à conclusão que não vale mais a pena promover a continuação com a Cedar e interrompemos o relacionamento e paramos por aí. Paramos também porque o mercado já estava saturado, nós estávamos saturados com o produto, e a gente resolveu. Eu já estava, inclusive, com uma idade de me aposentar, e meu sócio, inclusive, já tinha saído da empresa, então era a época para encerrar as atividades, e o que foi feito. Deixamos algumas unidades operando para dar manutenção, e tinha o site que operava também, o Dynashop, se não me engano, até alguns anos depois. E depois encerramos de vez. E aí acabou. Ficou pra lembrança, pra nossa história aqui. Ficou pro livro. Né? Olha, a Dynacon durou mais de 30 anos, que é muito tempo, são 3 décadas. No mercado, o mercado brasileiro é extremamente turbulento. Tem altos e baixos e mudanças políticas que você não espera. E muitas vezes o mercado aqui é afetado por a coisa que acontece lá fora. Por exemplo, a bolha imobiliária nos Estados Unidos de 2008 afetou o Brasil de uma forma absurda. Em curto espaço de tempo, algo como 2 semanas, tivemos uma desvalorização da moeda brasileira em 40%. Agora, imagina uma empresa, nós tínhamos fornecedores lá fora, onde o fornecimento é em dólar, e a gente vende aqui no mercado local em real. E vende a 30, 60, 90 e às vezes a 120 dias de crédito. Então imagina, você de repente recebe um dinheiro que vale 40% a menos em dólar. A sua dívida em dólar, de repente, cresceu 40% de um dia para outro. É muito difícil sustentar uma situação dessa. E aí, obviamente, você não quer encerrar uma empresa que você construiu durante muito tempo, então você começa a investir dinheiro próprio, começa a pegar dinheiro nos bancos e tal. Então, perdemos, na verdade, dinheiro durante 2 anos, até 2010, e aí também não era mais vantajoso continuar mantendo a empresa, porque essa desvalorização foi, na verdade, um efeito devastador. E embora você acredita que você vai encontrar um produto que vai levantar a empresa de novo, mas 40%, de repente, quando a sua dívida cresce, é algo que, quer dizer, você pode ter algumas reservas, mas não tantas. É complicado. Nenhuma 40% empresa é muito. mantém umas reservas a esse nível. E quando você já cansa de colocar dinheiro seu e começar a pegar dinheiro do banco,
Aí os juros come mais ainda. Então, realmente foi uma conjunção de situações que culminou no fechamento como a melhor solução na época. Que bom, legal. Contamos essa história. Foi legal. Esse tempo de Dynacon foi muito importante pro nosso mercado. A gente tá aqui hoje falando sobre isso, falamos pro livro também. E eu tenho certeza que a galera que tá assistindo a gente lembra com muito carinho. Não só do Dynavision, mas da época do Atari também, né? Do Dynavision 1, 2, 3, os outros produtos, MP3, o Dingo, como você comentou, o Cyber Game, foram consoles que a galera lembra com muito carinho. Mas então só tenho a te agradecer por ter participado dessa nossa gravação. Conversar com você é sempre muito bom, sempre tem aqueles detalhes que a gente pega um pouquinho a mais, então eu adoro conversar contigo e obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Eu que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite, é importante, vocês estão fazendo um trabalho fenomenal, realmente. Eu não sabia que existia um mercado retro tão assíduo, tão desenvolvido, do jeito que você me contou. É uma feira com tantas pessoas, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, e olha, a próxima você vai estar lá, hein? É uma feirona, já fiz não é qualquer formal. feira, não. Não, e eu vou te mandar um vídeo para você ver como que foi. Você vai gostar de ver. Eu me sinto extremamente honrado de participar, embora, obviamente, não faço parte do esforço de vocês aí, mas e a minha contribuição é meramente casual, não é intencional. É uma honra e é uma satisfação saber que tem ainda gente que aprecia e curte essa fase, essa época, né? Você sabe, o videogame nasceu numa fase de reserva de mercado que praticamente forçou as empresas brasileiras a buscarem soluções de engenharia reversa. Não existia a possibilidade de empresas de fora atuarem aqui, né? Então, e aí a gente vai buscando soluções e vai lançando o produto. Mas envolve um pouquinho de coragem, um pouquinho de risco. Pô, baita coragem que vocês fizeram nos anos 80 ali, pelo amor de Deus. E quando dá certo, obviamente tem a satisfação, né? Mas é uma época saudosa, com certeza foi outra vida, obviamente. Muito bom. Então, galera, para quem acompanhou, esse foi mais um Warp Zone Para. Dessa vez um convidado ilustríssimo que fez parte da nossa história. Ó, se hoje existe a Warp Zone, se existe Retrocon, parte da culpa é do Gabriel que criou a Dynacon lá nos anos 80, tá? Espero que vocês tenham curtido. Esse daqui foi um episódio muito especial. Fiquem de olho que em breve a gente traz mais convidados aqui que fizeram parte dessa história. Valeu e até mais.